falou a Abraão. Aleluia. E a primeira coisa, e o primeiro dia hoje é o chamado e as promessas de Deus a Abraão. Amém? Então esses dias serão dias impactantes, querido, para nossas vidas. Então nós não podemos nos distrair, não podemos perder o foco. Sabe por quê? Porque quando Deus está falando, nós precisamos valorizar, porque a Bíblia fala que Pedro, ele disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Então nós podemos ouvir coisas de amigos, podemos ouvir coisas dos nossos familiares, mas logo nós esquecemos. Mas a Bíblia, querida, ela se cumprirá. Então se a Bíblia está falando que o Senhor, Ele me abençoou, se a Bíblia está falando que Deus tem promessas para mim viver, eu preciso tomar posse disso. Aleluia. E eu declaro que você viverá tudo que a Bíblia fala. Amém. Aqueles que obedecerem viverão as promessas. Aqueles que viverem de acordo com a palavra de Deus desfrutarão, sabe, da bênção de Deus. Sabe, a obediência, querido, que Abraão teve nessa chamada é incrível. Sabe por quê? Antes de Abraão ter esse chamado por Deus, ele vivia numa região, numa cidade, num povoado que era um povo pagão. Eles tinham muitos deuses. E como é que Deus chamou Abraão, né? Abraão, ele vem de uma linhagem dos filhos de Noé, né? A qual Deus, ele prometeu, e essa linhagem era uma linhagem que honrava ao Senhor. Aleluia. E quando o seu pai Terá foi para a terra de dos caldeus, eles moraram ali muito tempo, e chegou um tempo que eles saíram de lá e moraram em Harã. E ali Abraão cresceu, constituiu sua família, e Harã tinha muitos deuses, e Ur dos caldeus também, eram cidades pagãs. E para você ver, no meio que Deus, ele tirou Abraão de um lugar de confusão. Deus tirou Abraão de um lugar que era impossibilitado dele viver as promessas de Deus. Sabe que não tem como você viver as promessas de Deus no mundo. Não tem como você viver as promessas de Deus no meio da confusão. Sabe, não tem como você receber aquela palavra de Deus para a sua vida, que vai mudar a tua história, vai mudar o teu casamento, vai mudar a realidade da tua vida, dos teus sonhos, da tua visão. Sabe, querido, se nós estivermos em ambientes que trazem confusão. Sabe, porque essas nações, eles eram nações, querido, que eram cidades que eles serviam muitos deuses, né? E o Senhor, ele não é desse jeito. Quando Deus chamou, e o mais incrível que a gente vê, querido, foi que a obediência de Abraão, sabe, ele não tinha tido um contato antes com Deus, até chegar a linhagem do seu pai. Muitas outras gerações tinham vindo, mas Abraão, o seu nome não era Abraão, né? O seu nome foi mudado, conforme Deus chamou ele, Deus mudou o nome dele. O nome dele era Abrão, né? E Deus acrescentou um A no nome dele, ficou até mais bonito, né? Abraão. Então, quando Deus, ele nos chama, ele vai tirar algumas coisas, vai nos tirar de alguns lugares e vai acrescentar coisas na nossa história. Você está entendendo? Deus vai te tirar de ambientes de confusão e vai acrescentar, sabe, a abundância. Ele vai acrescentar o melhor, sabe? Ele vai acrescentar o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Nós precisamos tomar posse disso, querido. Então Deus, ele nos chama para viver essa vida, uma vida, querido, que se eu falar para você que a Bíblia, ela contém várias e várias promessas, e às vezes, Senhor, eu cumprimento as promessas, mas qual? Deus tem muitas promessas de vida eterna, né, de viver uma vida abençoada na terra. Eu preciso ser específico. Eu quero viver a paz de Deus no meu lar, eu quero desfrutar disso. E Deus, ele chamou Abraão e ele fez algumas promessas, que faria o nome dele grande nessa terra, né? Que as famílias da terra serão benditas por causa dele. Então a proposta que Deus fez a ele foi maravilhosa. Mas a grande questão é, querido, que Abraão não conhecia o Senhor nesse sentido de já ter tido um contato com ele. O que me impressiona é que ele ouviu Deus e ele não falou nada, ele só foi. Ele obedeceu, ele teve fé. E para nós vivermos as promessas de Deus, querido, nós precisamos entender que é pela fé que nós vamos viver. Não é pelo que você sente,
não é pelo eu estou sentindo na minha alma, na minha vida aqui, eu creio que vai dar certo, e quando chega um momento não dá certo. Você pensa que agora a tua família vai dar um rumo certo e não vai para o rumo certo. Agora a minha vida vai dar uma alavancada e não dá. Porque, querido, não é pelo sentir. Amém? Deus ele nos chama para viver pela fé. Sabe, Abraão, por isso que ele é conhecido como pai na fé, porque ele não questionou Deus, ele só foi. Amém? Ele creu naquilo que ouviu, porque a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Então ele acreditou no que ouviu, e pelo que a fé que ele teve naquilo que Deus falou, Deus cumpriu tudinho que tinha falado, porque Abraão creu. E isso, foi bênção de Deus para mim e para a sua vida. E sabe, querido, existem muitas propostas de Deus para mim e para você nesses dias que Deus ele quer fazer, que nós possamos crer, que nós possamos tomar posse. Sabe, se você vive num ambiente de guerra, de confusão na sua vida, na sua casa, na sua família, se você vive um ambiente de guerra no seu casamento, se você vive um ambiente de guerra interior, você tinha sonhos e não sonha mais por circunstâncias, se você tem vivido conflitos na tua mente, eu quero dizer para você hoje, tenha fé que Deus ele pode te tirar desse lugar. Só basta você crer. Sabe, aonde muitas vozes, aonde tinha muitas crenças, Deus não poderia operar, porque Deus ele não age, querido, dessa maneira. A voz do Senhor é inconfundível. Olha só como isso é poderoso. Abraão ele vivia num lugar, querido, onde ele aprendeu desde pequenininho, e alguns historiadores dizem que essa cidade, Ur dos Caldeus, era uma cidade muito próspera, muito evoluída, Então Abraão ele também cresceu num ambiente como esse. E sabe o que acontece? Ele tinha tudo para levar uma vida, levar uma conduta como aquele povo, servir os mesmos deuses, servir, a mesma cultura. Mas ele ouviu uma voz diferente, E a voz do Senhor é inconfundível. Quando Jesus te chama, você não vai confundir a voz de Jesus com a voz de outras pessoas. Sabe por quê? Quando ele nos chama, ele é para nos tirar da confusão. Quando ele nos chama, é para dizer: olha, eu te tiro desse lugar de limitação. Você pode sonhar, porque eu me movo, eu me agrado quando meus filhos entendem que a fé deles me agrada, porque é pela fé que o cristão vive. Aleluia. E Deus tem te chamado, a mim e a você hoje, nessa noite, para a gente aprender a viver por fé. Você tem fé que Deus pode mudar a história da tua vida? Você tem fé que Deus pode mudar, sabe, a realidade que você está vivendo? Apenas ouça a voz dele, e isso vai ser gerado no teu coração. Eu creio, porque a Bíblia fala que se nós cremos, tudo é possível. Aleluia, tudo é possível. E olha só o que o versículo 1, ele é tão impactante, querido. Olha só o que a Bíblia está falando no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua... Essas duas pequenas coisas que Deus falou para Abraão: sai, da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha só, essas duas coisas bem familiares. Ele está falando: sai da tua terra. Então Abraão, ele vivia nessa cidade, Deus tirou ele de lá, pela uma proposta que Deus fez a ele: eu quero fazer algo contigo, Abraão. Sabe, hoje você saiu lá da sua casa e você está aqui. Deus está te tirando de um lugar onde você talvez não conseguiria ouvir Deus por causa da guerra que vive, por causa do ambiente. Quem está me entendendo? Um ambiente que você não consegue ouvir Deus, Muitas pessoas não conseguem ouvir Deus na sua casa por causa do ambiente que é gerado, um ambiente de confusão. Talvez aqui, quando antigamente eu vivia essa confusão, porque enquanto às vezes eu queria Deus, os meus pais queriam o mundo, a minha família queria o outro lado da moeda, sabe? Eu vivia essa confusão, e quando eu estava na igreja, é por isso que eu não brincava, porque eu não queria viver o inferno que estava vivendo na minha casa.
É por isso que quando eu estava na igreja, eu sentava na primeira cadeira e toda palavra que eu ouvia, eu cria. E por isso que Deus fez uma obra na minha casa, querido. E eu sei que alguns aqui estão experimentando dessa obra também. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para si. A Bíblia fala que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Aleluia. Então, quando eu vinha para a igreja, eu entendia que Deus estava me tirando de um lugar e queria me levar para outro. Ele queria mudar a realidade da minha família. Então, Deus, Ele queria cumprir as promessas dEle. Qual é uma das promessas, né, que Deus Ele cumpriu na minha vida? Que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E eu estou vivendo essa promessa hoje. Aleluia. Então, mas eu digo algo para você. Existem muitas pessoas que ainda não estão vivendo algumas promessas que Deus já queria cumprir na sua vida por causa da obediência, por causa da falta de fé, porque nós ainda estamos muito confusos com as vozes que nós ouvimos. Porque Abraão, querido, Deus só pôde fazer essa obra maravilhosa porque ele saiu. Aleluia. Então, para a gente viver as promessas de Deus, nós precisamos obedecer. Ele obedeceu o comando de Deus. Olha, sai da tua terra. Ele saiu, amém, saiu. Ele obedeceu. Então a obediência, querida, ela nos leva a viver as promessas de Deus. Aleluia. Quando eu não obedeço, ou seja, eu estou quebrando princípios fundamentais para Deus. Quando eu não obedeço a Deus, eu estou quebrando princípios poderosos que me impedem de viver as promessas. Porque olha só, o amor de Deus é para todos. Escute só, a salvação é para quem presta, para quem não presta. Na verdade ninguém presta. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos separados do amor de Deus. Então a salvação é para todos, mas a promessa é só quem obedece e vive. Quem está entendendo? Não tem esse negócio aí, não, se Deus quiser eu vou viver tudo isso aqui. Cara, se você não estiver obedecendo os princípios fundamentais da lei de Deus, não tem como ser uma bênção. Aleluia. Não tem como ter um casamento abençoado. Não tem como ser um jovem, um adolescente feliz, se eu não aprender a obedecer a Deus. Você pode estar cercado de gente, você pode estar se envolvendo, mas se sente só, se sente triste, se sente sem força. E sabe por quê, querido? Porque nós estamos quebrando o princípio. É como nós temos esse dizer que a obediência ela gera bênção. Isso é uma verdade, sabe? Então Abraão ele decidiu ouvir Deus. Ele obedeceu e por isso ele viveu as promessas do Senhor. Então a primeira coisa foi que ele saiu da terra. E olha só, esse sair da terra, querido, olha só, é sair de um lugar de limitação. É sair de um lugar aonde você não tem como você viver a realidade do céu. Se você não deixar algumas coisas, não tem como você viver as promessas se você não deixar alguns costumes. Ou seja, quando a Bíblia está falando sair da terra, é deixar uma cultura, aleluia, uma cultura de pecado, uma cultura de desobediência, uma cultura que não agrada a Deus, para o quê? Para agora viver a cultura do céu, amém? E na cultura do céu, querido, Deus ele governa e reina sobre a nossa vida. Não é mais o pecado, não é mais a enfermidade, não é mais os vícios, não é mais o ódio, não é o rancor, não é a raiva, não é a ansiedade, não é a depressão, não. Na cultura do céu o que reina é a bênção, é a prosperidade, é a cura. Aleluia. Na cultura do céu quem governa é o Senhor Jesus. Amém. Então, quando Deus ele nos tira desse lugar, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, não tem como eu operar num lugar onde as pessoas não querem me ouvir. Então, amado, não tem como Deus agir em lugares de limitação. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus infinito. Não tem como a gente sondar os seus pensamentos, porque eles são grandes demais para nós. É isso que a Bíblia fala. E nós podemos ser como nosso Pai, querido.
aleluia, nós podemos viver tudo aquilo que o nosso Pai tem proposto para a gente viver. Então ele diz: sai da tua terra, é deixar a realidade de limitação, é deixar uma cultura para a gente viver a cultura estabelecida por Deus. Aleluia. E nesses dias, sabe, nessa cultura que Deus está estabelecendo, você não vai depender do auxílio, você não vai depender do Bolsa Família, não. Os sonhos que você teve desde criança, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai viver. Porque Abraão foi chamado com quantos anos? 75 anos, querido. E como eu já falei aqui, um dia desse eu estava conversando com uma moça não, já é uma senhora, já é mãe, já é quase avó, e ela hoje ela está vivendo o que ela sonhou, o que era o sonho dela de criança. Já deve ter seus 40 e poucos anos, mas hoje ela conseguiu realizar. Mas algo que ela falou: olha, eu tinha esse sonho de viver o que eu estou fazendo hoje, mas as minhas escolhas lá atrás me impediram de realizar esse sonho mais cedo. As minhas escolhas lá atrás me impediram de viver o que eu estou vivendo hoje. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para você decidir obedecer a Deus. Nunca é tarde para você decidir viver o que Deus está te chamando para viver. Não é tarde, querido. Se você tem um sonho de ter o seu negócio próprio, se você tem um sonho, querido, de viver, de ter a sua família na presença de Deus, não é tarde. Você pode continuar sonhando com isso. Aleluia. Tem pessoas que têm um sonho de ter um casamento abençoado, de ter os seus filhos na presença de Deus, querido. Você pode viver tudo isso. Você pode viver tudo isso, mas saia do lugar de limitação. No lugar de limitação é sair da incredulidade, é sair daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Escute só, outra coisa que Deus falou a Abraão: sai da tua parentela, da casa do teu pai. Ele está dizendo para a gente sair, querido, desse lugar. Sabe por quê? Se Deus quisesse fazer uma obra na vida de Abraão, sabe o que ia acontecer? Ele ia arrastar alguns costumes de casa. Ele ia ter alguns costumes de casa. E talvez alguém na sua família, os seus servos ou alguém poderia estar servindo outros deuses. Então não ia dar certo. Deus tinha um chamado específico com Abraão. E olha só, Deus tem um chamado específico para você. Aleluia. E esse chamado, não estou falando desse chamado de fazer missões, eu estou falando um chamado para você viver as promessas de Deus para a sua vida. As promessas de Deus para a minha vida não é as mesmas que Deus tem para o irmão Cláudio. Deus tem coisas que Deus vai realizar na sua vida que não é o que Ele vai realizar na minha. Então, querido, talvez para você seja um sonho ter a sua família toda reunida na igreja. Talvez para você é um sonho ter o seu negócio próprio, mas às vezes o medo, às vezes as circunstâncias te impediram de realizar esse sonho. As limitações, para quê? Você talvez tenha alguém que não acredita em você. Isso aí não vai prestar, isso aí não vale nem um prato que come. Isso aí não vai dar para prestar. Isso vai ser uma vagabunda. Isso vai ser uma mulher da vida. Isso aí vai ser um ladrão. Não quer dar para prestar. Quer acordar meio-dia, 10 horas. É isso. O ambiente de casa, os palpites da família, do pai, dos parentes dele, não teria como ele viver tudo que Deus tinha se ele não calasse essas vozes. Porque se Abraão continuasse ali no meio da sua parentela, Deus não poderia realizar algumas coisas na vida dele. Quem está me entendendo? Eu não estou falando agora que tu vai sair do meio da casa do teu pai, não, querido. Eu estou falando para você deixar um costume, uma cultura. E o que eu estou falando com você? Quando eu comecei a caminhar com Jesus, teve muitos aniversários da minha família que eu não estava. Eu ia às vezes para almoço dia de domingo, para casa da minha avó, estava todo mundo reunido. Mas quando dava 4 horas eu vinha e me embora. Mas o pessoal continuava até de noite, comendo, bebendo, se divertindo. Mas eu pegava minha bicicletinha e ia para a igreja. Por quê? Porque Deus ele começou
a lançar a palavra dele no meu coração, querido. Eu comecei a obedecer aquilo que Deus estava falando. Sabe, alguns ambientes da minha família eu não participava, porque aquilo não condizia mais com aquilo que eu estava acreditando. Quem está me entendendo? Eu já não sentava em alguns ambientes, porque aquilo ali já não trazia prazer e alegria ao meu coração. Aleluia. E sabe o que aconteceu, querido? Deus foi começando a fazer a obra dele. Deus foi começando a realizar as promessas dele na minha vida. Olha, você e a sua casa vão me servir. E Deus cumpriu. Sabe? Olha, eu vou fazer isso aqui. E eu vou abrir essa porta. Sabe, querido? Tudo isso foi porque quando nós decidimos obedecer, Deus ele se responsabiliza para cumprir as promessas dele. Tem uma música que diz assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Querido, se você não obedecer, você morre e não vive a promessa de Deus. Porque só vive as promessas, olha só, só vive as promessas de Deus quem obedece, quem cumpre princípios. Aleluia. Isso é fundamental. Então, para a gente viver as ricas promessas de Deus, que é necessário seguir a voz do Senhor, aquilo que Ele está falando. Aleluia. É necessário seguir aquilo que Deus está nos direcionando. Um lugar onde Deus Ele quer. Querido, olha só, o mais incrível na vida de Abraão, nesse chamado, porque aqui começa a história dele, foi que mesmo ele não tendo ouvido antes a voz de Deus, ele decidiu obedecer. E Deus ele disse algo assim, ó: sai da casa do teu pai para uma terra que eu vou. Ele não tinha um paradeiro. Deus ainda ia mostrar para ele o caminho. Sabe, foi tão fundamental a obediência dele. Cara, mas sim, eu vou sair da casa do meu pai, presta atenção. Eu vou sair da casa do meu pai, dos meus amigos, dos meus parentes. E para onde é que eu vou? Amém? Para onde é que eu vou? Olha, eu vou te mostrar o lugar, só vai. E na nossa caminhada com Deus é assim, querido. Se você quer viver as promessas de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, querida, você precisa entender algo, que Deus tem um lugar onde Ele quer te levar. Aleluia. Deus tem um lugar onde Ele quer lhe levar, querido. E esse lugar onde Deus Ele vai lhe levar é para você viver a vontade dEle. Aleluia. Deus está te trazendo nesse lugar hoje aqui. Ele está te dando a direção para viver a vontade dEle para a sua vida. Hoje, essa semana é o lugar que Deus está escolhendo para você estar, para você viver a vontade dEle. Talvez você poderia estar em outros lugares, mas você não ia estar ouvindo o que você está ouvindo hoje aqui. Então esse lugar Deus escolheu, querido, porque Ele quer te levar para uma terra que Ele vai te mostrar. Um lugar, querido, onde a bênção dEle é estabelecida sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Olha só o que o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que Deus ele falou: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Quem quer viver isso aí tudo? E tu serás uma. Amém. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Aleluia. Só até aí. Diga assim comigo: eu fui chamado para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção, querido. Você não nasceu para comer o pão que o diabo amassou. Você não nasceu para comer das migalhas que o mundo oferece. Você não nasceu para viver num ambiente de prostituição. Você nasceu para viver num lugar de honra. Você nasceu para viver num lugar de paz, de alegria, para sentar na mesa com o Senhor. Você nasceu para viver não nos braços de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, não, mas para viver a eternidade com Ele. Aleluia. Para viver a eternidade com Ele, com Jesus, com o Senhor.
Deus, Ele nos chamou, nos escolheu para ser uma bênção. Aleluia. E olha só, quando Deus Ele falou isso a Abraão, olha, tu serás uma bênção. E as outras pessoas que te abençoarem, né, e desejarem o bem para ti, elas também receberão essa bênção. Sabe, querido, nós precisamos ser aquelas pessoas que vão chegar em ambientes em que nós vamos levar a bênção de Deus. Você quer ser essa pessoa? Onde você vai chegar e entender que a bênção de Deus está na sua vida. Você vai chegar numa empresa e as coisas vão começar a prosperar. Você vai iniciar com amizades. Você vai ver aquela pessoa saindo do mundo das drogas. Você vai ter contato com pessoa da sua família. Essa pessoa vai sair tão leve das conversas que você vai ter com ela, e ela vai ser tão grata porque ela teve um encontro com Jesus, porque você está sendo uma bênção nessa terra. Você entende isso, querido? Mas ou nós somos aqueles crentes que ninguém gosta de estar perto. Ih, rapaz, para lá, vem fulano. Mas não é chato porque você está vivendo a luz. É chato porque você está vivendo uma religiosidade, apenas uma capa, uma aparência. Porque existe o chato que vive na luz, aquele que vive a palavra mesmo. Mas existe aquele chato, querido, que quer dar sermão em todo mundo, mas não vive 1% do que diz. Quem está me entendendo? Mas aqui Deus está falando assim, olha, se tu uma bênção, aleluia, abençoado, tu serás abençoado. Você e eu fomos chamados para sermos bênção na vida da nossa família, querido. Deus te chamou para ser bênção nessa terra. Amém? Deus tem nos chamado para ser bênção, e aonde Deus te levar, seja bênção. Lá na sua empresa, seja uma bênção na vida dos seus amigos. Numa festa de família, seja uma bênção. Na sua rua, seja uma bênção com seus vizinhos. Amém? Seja aquele que vai levar, querido, a resposta que ela precisa. Você quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Aprenda a ser uma bênção. Aleluia. Porque olha só, se eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida, eu preciso entender algo, que eu já sou abençoado. Glória a Deus, eu já sou uma bênção. Amém? Eu já sou uma bênção. E onde você for, aprenda a ser e seja essa bênção no nome de Jesus. E o que é, missionário, ser uma bênção? É ser uma resposta de Deus. Aleluia. É ser uma resposta de Deus na vida de alguém, querido. Aleluia. Sabe aquelas pessoas que aparecem na nossa vida? Poxa, cara, obrigado porque você apareceu. Eu já estava prestes a desistir do meu casamento. Já estava prestes para tirar a minha vida. Agora eu estava vendo uma reportagem que a polícia conseguiu salvar uma moça, uma senhora que queria se suicidar, se jogar lá da ponte do Outeiro. A polícia conseguiu tirar ela de lá, né? E eu falei, meu Deus, talvez essa mulher estava lá naquela ponte, estava pedindo, Deus, eu não quero me jogar, mas usa alguém para vir até aqui. Eu imagino, né? Não sei se é isso que passa na cabeça de alguém que quer tirar a sua vida. Isso não é um pensamento de Deus, é um pensamento do inferno. E não vai resolver nada tirar a própria vida. Não vai acabar com o sofrimento. Não vai acabar com a confusão desse mundo, né? Mas eu entendo que esses policiais foram uma resposta. Porque quantas pessoas talvez tinham passado de carro, de ônibus por ali, e não sabiam que aquela mulher estava ali querendo se jogar. Quem está me entendendo? Porque ali passa carro direto. E eu digo algo para você, querido. Se Deus te trouxe nessa igreja hoje, é porque essa igreja é para ser uma resposta na sua vida. Se Deus te trouxe hoje nesse culto, se Deus colocou essa pessoa no teu caminho, se você conheceu esse povo aqui, nós, entenda algo,
Isso aqui é uma resposta de Deus para mudar a tua história. Porque eu digo algo para você: nós temos procurado ser bênção nessa terra. Aleluia. Então tem alguém, querido, que você precisa ser essa resposta. E como é que nós podemos ser uma resposta na vida de alguém, querido? Obedecendo a Deus. Quando você obedece a Deus, sabe, as pessoas vão ser tocadas pela sua obediência. Aleluia. As pessoas vão ser tocadas pela presença de Deus que há na sua vida. Amém? Ele te chama para ser grande, amado. Deus te chamou para ser grande nessa terra. Olha só no versículo 4. O que Abraão fez? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Querido, existem pessoas que têm sido escolhidas por Deus para viver algumas coisas, mas a falta de ação delas impede delas viverem a bênção de Deus. A falta de atitude impede dessa pessoa viver o extraordinário de Deus. A falta de atitude impede das portas se abrirem. A falta de atitude impede de ter um casamento transformado. A falta de atitude impede muitas vezes dessas pessoas viverem a vontade de Deus para a sua vida. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, o que foi que Deus falou? Senhor, quem há de ir por mim? A quem enviarei? Não foi isso? E Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as vezes que Deus fala, Ele espera uma resposta sua, querido. Entenda algo: a nossa aliança que nós fazemos com Deus, essa aliança que Deus fez com Abraão, Deus ele nunca falhou. Aleluia. Deus ele nunca falha com a aliança que nós fazemos com Ele. E sempre parte dele a vontade de ter uma aliança comigo e com você. Sempre parte de Deus. E sabe o mais incrível? A quebra de aliança parte de quem? Sempre parte de mim e de você. Porque quando a gente quer parar de ir para a igreja, não é Deus que está desistindo de nós, é nós que estamos desistindo da vontade dele. Quando nós queremos realizar as nossas vontades, Deus continua lá, querido. E isso é tão impactante, porque Deus ele é o mais interessado em que a gente viva a vontade dele, em que nós venhamos viver as promessas dele para a nossa vida. Amém? Ele é o mais interessado. Mas existem algumas pessoas que a falta de ação, de atitude, sabe que elas se preocupam muito. Não, mas o que fulano vai pensar? O que fulano vai fazer? Amém? Presta atenção aqui, ó. O que fulano vai agir, vai pensar, vai achar? O que o pessoal da minha casa vai pensar? Se preocupa tanto com a opinião das pessoas e deixa de viver, de tomar uma atitude. Você está entendendo? Se Deus falou com você, e às vezes, amado, a ação de Abraão, a ação que ele teve foi de fé, foi pela fé. Você pensa que ele sentiu? Não, ele apenas ouviu, e ele creu, ele acreditou, e pela fé ele teve uma ação. E hoje Deus está te chamando para ter uma ação. Não é pelo que você vê. Não, estou sentindo de Deus hoje. Não. É se você crê que Deus pode mudar a tua vida. Escute isso aqui, ó. Olhe para cá. Você crê que Deus pode mudar a história do teu casamento? Você crê que Deus pode mudar a história da tua vida? Algumas coisas que ainda não estão acontecendo, mas você quer que aconteça. Aprenda a viver na dependência de Deus. Deus chamou Abraão para viver na dependência dele. E viver na dependência de Deus, querido, requer fé. Viver na dependência de Deus requer obediência.
Viver na dependência de Deus, querido, sabe, nós entendermos que tem um caminho para a gente alcançar a promessa. Viver na dependência de Deus, entenda algo, é físico, é real. O que Ele está falando aí no teu coração, é possível sim ser feliz nessa terra. É possível sim ter um casamento abençoado, onde a gente vê um mundo imoral. É possível sim ter filhos que sirvam a Deus numa geração perversa. É possível sim, querido. É possível. Se você viver na dependência de Deus, escute algo, no meio do caminho, na trajetória, Ele nunca vai te deixar. Pelo contrário, na trajetória Ele vai te levar para o lugar da promessa. Aleluia. Tenha fé. Você já é um abençoado, querido. Aleluia. Nós já somos abençoados. As propostas de Satanás são apenas, querido, para roubar as palavras de Deus do nosso coração. Hoje eu quero dizer para você que a realidade que você vive talvez não seja essa que eu tenha falado. Talvez você não se sinta amado, talvez você não se sinta alguém que tenha sonhos, alguém que possa realizar alguma coisa, alguém que possa viver o que sonhou há tantos anos atrás. Talvez o tempo que você está vivendo hoje te faz, não deixa você enxergar. Parece que faz com que a sua fé seja tão pequena diante da realidade que você vive. Mas deixa eu te falar algo. Deus te trouxe nesse lugar hoje, e Ele está falando: sai desse lugar, só tenha uma atitude, e eu vou te levar para um lugar, e eu vou te mostrar o caminho. Só confia na minha palavra. Aleluia. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Assim como Abraão teve fé, e você será uma bênção. Tenha fé, e eu vou fazer você ser muito mais abençoado. Tenha fé. Se você crê nisso, fique de pé. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Você pode colocar sua mão na altura do seu coração. Esqueça quem está do seu lado nesse momento. Fique a você e Deus. Aleluia. Às vezes nós estamos 24 horas conectados com pessoas e não conseguimos passar nem 2 horas conectados com Deus, querido. Por causa que nós estamos distraídos. E a nossa distração nos impede de ouvir Deus. E eu quero dizer para você hoje que Deus te trouxe nesse lugar para ouvir Ele. E se Deus falou ao teu coração, tenha uma atitude hoje. Espírito Santo de Deus, Ele te toca. Se você quer vir aqui na frente, dizer: Senhor, eu quero viver em obediência. Eu quero viver as tuas promessas para a minha vida. Você pode vir aqui na frente. Nós vamos orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Você pode se chegar mais para cá. Espírito Santo de Deus. Você viverá sim as promessas de Deus. Você foi chamado por Deus. Se Deus já falou algo ao teu coração acerca do teu futuro, não desanima, continua crendo. Continua crendo, continua obedecendo. Missionário, mas é tantas vozes na minha cabeça, parece que está tão longe isso que Deus falou. Ei, não desanima, permaneça firme na fé. Permaneça na dependência de Deus. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir.
Aquele que te chamou, ei, sai desse lugar. Aquele que te tirou do lugar, do meio da sua casa, da sua parentela, para te transformar, para te trazer para uma nova realidade. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo que prometeu em nome de Jesus. Mas Ele pede: saia do lugar de limitação. Saia. Se é o medo que está te limitando, Ele remove o medo agora. O amor de Deus lança fora todo o medo. Saia. Ei, se tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, e você sabe que é por causa da sua falta de resposta a Ele, você sabe que muitas vezes é pelo medo. Hoje Jesus, Ele arranca isso hoje, e Ele te chama. Olha as estrelas do céu. Ei, olha o que eu te mostro hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus, Ele cumprirá. Deus, Ele cumprirá toda a sua palavra na sua vida. Apenas esteja onde Deus está te chamando para estar. Apenas esteja onde Deus está te chamando para estar. Sê tu uma bênção. Por onde você for, seja uma bênção. Seja a resposta de Deus na vida das pessoas. Seja essa bênção. Seja essa bênção que eu tenho falado que você é. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Promessas desde a sua infância o Senhor cumprirá. Ei, quando Abraão ele saiu da terra de Ur dos caldeus, ele parou em Harã. E Deus manda te dizer: parece que você parou, parece que eu estava longe. Não, não. É o processo de Deus. É o meu processo se cumprindo na tua vida, para te aperfeiçoar para o grande dia, para te aperfeiçoar para as promessas que serão muito maiores do que você pensa. É além da sua capacidade. Você estava hoje, Deus te trouxe para este lugar, porque Ele eleva a tua visão, Ele eleva a tua mente, Ele eleva a sua visão. Olha para as estrelas, comece a contemplar. Todo lugar que você vê, eu já te dei. Apenas vá, apenas vá, apenas tenha atitude. Não tenha medo. Não tenha medo, você viverá sim, sim. Deus, Ele abre os teus olhos espirituais para enxergar a graça dEle. Em nome de Jesus. Ele libera fé sobre o teu coração. Ele libera fé sobre o teu coração. Ele libera fé agora. Ele libera fé nessa igreja. Você que crê, receba mais. Se você pedir: Deus, me dê mais fé, me ensina a ter mais fé, Ele vai te dar a fé. A fé que Deus deu a Abraão para crer na palavra dEle, mesmo que você não veja, mas se Deus já falou, creia. Creia, porque se cumprirá, creia. Se Deus falou, creia. Se Deus falou, creia. Se Deus falou com você, creia. Tome posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Deus falou, creia. Você sim, se cumprirá. Se cumprirá em nome de Jesus. Tudo que Deus falou se cumprirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Todos os sonhos, todos os planos, projetos, Ele é fiel para cumprir. Você foi chamado para viver as promessas de Deus. Você foi chamado para viver a vontade de Deus. Você foi chamado para viver o que Deus sonhou para você viver. Você pode adorar o Senhor. Você que está aí na igreja, aqui na frente, adore. Você tem liberdade. Aleluia! A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto. Receba uma porção de fé agora dobrada. Receba a ótica da fé para você conseguir enxergar. Receba a visão da fé. Em nome de Jesus, para contemplar tudo que o papai tem falado que você vai viver. Aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio. Hoje eu vejo. Ó, leva-me. Aleluia! Isso! Glória a Deus! Saia do lugar de limitação. Saia dessa confusão e venha para o lugar que Deus está te chamando. Não temas. Ele te mostrará o caminho. Ele te mostrará. Ele te mostrará. Não temas. Ele te dá uma visão clara do que Ele vai fazer na sua vida agora. Se você crê, receba agora essa visão clara, nítida do que Deus vai fazer. Eu declaro isso dentro do teu lar. Começa a contemplar, ter a visão do que Deus vai fazer dentro da tua casa. Se é salvação dos seus familiares, começa a contemplar. Se é cura no seu lar, começa a contemplar. Se é realização dos teus sonhos pessoais, sonhos de infância, você viverá. Creia. Celebro. Celebro a minha cura, mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo. Vamos erguer as nossas mãos e vamos declarar isso. Pelo que eu vejo, Eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei. é só pelo que eu sei, Jesus. Eu creio. Aleluia! Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei. Eu creio, Jesus. O que a tua palavra nos diz, nós viveremos. Peça isso a Ele. Sim. Depois eu vejo, sim, eu confio. Por isso eu vejo, ó, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu consigo. Por isso eu vejo, sabe ela. A fé sabe, não precisa ver. Eu posso contemplar famílias felizes nesse lugar.
famílias realizadas em Cristo Jesus, famílias restauradas, casamentos restaurados, renovação de alianças, libertação, transformação, curas, empresários, eu creio, o avanço, meu Pai, a expansão, aleluia. A fé sabe, ela não sente, a fé sabe, não precisa ver, que ela me faz andar. Sim, a igreja. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, querido. Olha só, hoje é o primeiro dia e Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas deixa eu falar algo para você. Não é pelo sentir, é pelo crer. Sabe, Abraão, não, eu senti que essa voz é de Deus. Não, ele apenas creu e foi. Na dependência, querido, você precisa crer e ir. Sabe, se Deus, se Deus criou o mundo em 7 dias, se Deus todos os dias, Deus colocou a terra num lugar bem específico no espaço para não ser tão quente, né, e não ser tão frio, para ter existência da vida. Você acha que Deus não vai cuidar de nós? Não é verdade? Como Jesus falou, que até as aves dos céus, elas não juntam, né, porque sempre o Pai, Ele provê. Amém? Preste atenção. Não tenha medo de viver o que Deus está te chamando para viver. Ele vai fazer. Aleluia. Então amanhã às 7h30 nós vamos estar aqui. É o nosso segundo dia da semana da dependência. Então será poderoso o que Deus vai fazer. Eu quero incentivar você a estar aqui amanhã. Aleluia. Se você quiser trazer um convidado, traga um amigo, traga uma amiga, traga alguém da sua casa, da sua família. Se você crê que Deus vai fazer uma obra na sua casa, convide essa pessoa para estar com você amanhã. Será poderoso o que Deus vai fazer em nome de Jesus. Tá certo? Amanhã às 19h30. Olha só, a gente tem algumas visitantes hoje aqui, amém? Glória a Deus. A Emily, ela reconciliou aqui com nós e hoje a Emily está de volta. Olha, irmão, a gente estava falando da Emily sábado, Emily, a gente estava falando sobre você sábado aqui, né? E Deus lhe trouxe hoje aqui, glória, estamos felizes demais. A Emily são suas amigas, né? É Ingrid e Sabrina? É? Ingrid e Sabrina. E hoje a gente tem o Tiago. Amém? Glória. E a Giovana. Sim, da Célula Água. O Tiago da Célula Água. E a Giovana, quem é a Giovana? Saiu? Ou no finalzinho, mas... Irmão, os irmãos da igreja, somente os irmãos, fiquem de pé. O que a gente vai falar para eles? Em nome de Jesus. E volte sempre. E traga mais 10. Aplauda ao Senhor. Uhul. Glória a Deus. Pode sentar rapidinho, querido. Olha só. Fique à vontade, viu? Desculpa aí qualquer coisa, tá bom? Mas nós amamos a vida de vocês. Fique à vontade. Né? O Tiago aí que está indo para a célula lá. Continua firme, Tiago. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Amém?
Então, eu creio na própria Emily, amém, Emily? Trazer as amigas, continuar trazendo. Não tem lugar melhor para você trazer suas amigas, se não for para a casa do Senhor. Aleluia. Então Deus ele tem uma obra para cumprir na vida de todos nós, querido. Tá certo? Amigo é aquele que leva a gente para a igreja, não é aquele que leva para o mundo, não. Amigo de verdade, ele sempre vai querer o bem. E o bem de uma pessoa é viver na dependência de Deus. Amém? Então fique de pé. Deixa eu orar por você, abençoar para você e para o seu lar. Tá certo? No final, os irmãos podem estar cumprimentando as meninas, o irmão Tiago. Aleluia, que é da célula Águia. É isso aí, vamos continuar trabalhando e continuar semeando a palavra do Senhor. Amém? Levante sua mão direita. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado por cada vida que aqui está. Os que não vieram hoje também, Senhor, muito obrigado. O Senhor conhece o coração e a mente de cada um. Eu peço a Ti, Deus, que cada pessoa que ouviu a tua palavra, que eles possam meditar nisso e eles possam viver o chamado de Deus para a vida dele. Meu Deus, aqueles que vão ser chamados para restaurar as famílias, aqueles que foram chamados, Senhor Jesus, para viver a bênção do Senhor. Esse é o teu sonho, Jesus, que todos nós venhamos viver a bênção que é te servir. Meu Deus, na vida de Jesus nós recebemos o maior galardão, que foi a salvação. E eu declaro que essa promessa vai se cumprir na vida de todos que estão aqui. A salvação eterna, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e guarde a tua noite. E amanhã estaremos juntos em nome de Jesus nesse lugar. Eu creio. Aplauda Jesus, amém? Deus abençoe, irmão. Não saia sem falar com os visitantes. Aleluia. Vamos lá, as meninas, os homens.